Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mediúnica, nosso encontro de toda quinta-feira do CETRELV. Espero que todos estejam bem, em paz, que esteja correndo tudo bem na semana de vocês. E quero dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente. Enquanto eu vou passando alguns recados, aquele que tiver vontade de buscar o seu copinho de água, sua garrafinha de água, fica à vontade. Vou passar os recados tradicionais de toda semana. Então, vamos lá. Presencial de quarta-feira, temos a palestra no salão, a reunião mediúnica, passe, temos atendimento fraterno, que começou, como eu falei para vocês da outra vez, às quartas-feiras à noite, né, com um pouquinho de limitação no número de atendimentos, porque não temos um período muito longo. Temos cura e temos o curso presencial de educação mediúnica, lá na quarta-feira. De quinta-feira, nós temos a evangelioterapia no Salão Kusunoyama, temos também cromoimersão e temos um tratamento de harmonização. Aos sábados, nós vamos ter vários horários de atendimento fraterno. Temos 2 horários do curso presencial de educação mediúnica, que a gente estuda parte teórica e parte prática. Temos vários horários de tratamento de cura. Temos também cromoterapia, passe, e temos às 17 horas o estudo presencial e online do livro O Consolador. Esse estudo fica gravado e depois fica disponibilizado no canal do CETRELV, lá no canal do YouTube, tá bom? Que mais? Temos o WhatsApp da casa para quem tiver alguma dúvida sobre cursos, horários, que hora abre, que hora fecha, que hora tem gente na casa. O WhatsApp é 94335 6964. Trabalhos sociais que a casa realiza. Nós temos o trabalho do Alto de Souza, que é aquele trabalho que elas fazem nos casaquinhos para as crianças, os recém-nascidos, né? Todo aquele enxovalzinho de lã, que compreende também, tem mamadeira, tem fralda, tem sabonete, tem escovinha para pentear o cabelo, lencinho umedecido, pomadinha de assadura. Então, se você quiser colaborar com este trabalho, tem duas maneiras. Você pode doar lã, mas tem que ser uma lã específica que não cause alergia nas crianças. Então, tem que fazer essa pergunta para o pessoal lá. Você pode doar através do uso da cantina, porque tudo que é consumido na cantina é revertido para o trabalho Alta de Souza, tá bom? Que mais? Você também pode doar, se você quiser, sabonete, fralda, a pastinha de assadura, fique à vontade. O Cetralve também arrecada tampinhas de garrafa, lacres de latinha e nota fiscal sem CPF. Tudo isso vai para o GAAN. E também neste momento de março, nós estamos arrecadando caixa de bombom para o Grupo Árvore da Esperança, para levar nas comunidades na Páscoa, tá bom? Que mais? Então, os recados são esses, nós já vamos iniciar. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Todo mundo já está aí com o seu copinho de água, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores individuais, aos mentores da casa, aos mentores desse trabalho, pedindo proteção, amparo, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, fazendo os nossos pedidos individuais, lembrando que seremos atendidos de acordo com o nosso merecimento, mas que também seremos atendidos pela misericórdia divina, porque Deus é amor e misericórdia para conosco, seus filhos tão imperfeitos. Pedimos permissão, então, para iniciar os trabalhos dessa noite com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Bom, vamos lá. Como estamos no mês de março, mês em que dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, embora seja um mês comercial, né? Mas a gente também tem que refletir que as mulheres conquistaram muitas coisas da época do cristianismo, da época de Jesus para cá. Ainda tem muito a conquistar? Sim, tem. Mas nós já conquistamos bastante coisas. Então eu queria trazer um pouquinho, vou trazer para vocês hoje uma mulher da época de Jesus, da época do cristianismo nascente, para nos inspirar. Ela não é muito conhecida, assim como a mulher samaritana, como Maria Madalena, Maria de Nazaré, Joana de Cusa, enfim. Mas ela tem um papel muito importante no cristianismo. E nós vamos conhecer um pouquinho hoje de Maria Marcos. Maria Marcos, então, era viúva. Nada se fala do marido de Maria Marcos, ou seja, o pai de João Marcos. Sabemos que ela era uma mulher de posses, muito provavelmente porque este marido deixou posses para ela. Ela tinha uma casa grande, possuía servos, era uma mulher próspera, diferente, né, daquele cenário tão comum daquela época que a gente conhece, que a mulher era uma oprimida, ela só se limitava a cuidar de filhos e da casa, ela não tinha voz para nada. Por exemplo, as obrigações religiosas nos templos eram mais os homens que tinham essa obrigatoriedade. A mulher, seu papel era de evangelizar os seus filhos em casa. Então, ela não tinha, assim, na sociedade um papel muito grande. Quando ficava viúva, era rechaçada, né? Então, ela não, Maria Marcos não. Ela tinha posses, tinha servos, tinha uma casa grande. Era uma mulher que temia a Deus. Ela foi criada e criou seu filho nos preceitos das leis de Deus. Isso é muito importante da gente lembrar mais para frente. Quando todo esse processo do cristianismo aconteceu, ela recebeu Jesus em seu coração. Então ela entendeu o que era os ensinos de Jesus. Nós vamos compreender já. Características de Maria Marcos. Ela é mencionada na Bíblia apenas uma vez. Ela foi mencionada no livro, no Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento ele é composto dos evangelhos de Marcos, Mateus, João, Lucas e Atos dos Apóstolos. E quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas. E ela é citada na Bíblia apenas uma vez, em Atos dos Apóstolos, exatamente, numa passagem que se refere a Pedro, uma mulher extremamente corajosa, porque numa época do cristianismo ali já emergindo, trabalhando, dando continuidade aos ensinamentos de Jesus, os cristãos estavam sendo perseguidos. E ela, muito corajosa, abriu a sua casa, que era muito grande, para receber cristãos perseguidos, escondidos. Abriu o seu lar como um templo de oração hospitaleira. No livro Paulo Estevão, que ela também é citada, então ela foi citada no Novo Testamento e nas obras auxiliares de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e Paulo Estevão ela é citada
como uma mulher desassombrada e generosa. Claro, naquela época a mulher era oprimida. Como que ela, uma mulher de posses, uma mulher que já viúva, morava sozinha com seu filho, tomou a frente assim de praticamente ela fundou uma igreja na sua casa. Então ela era, Emmanuel a descreve como desassombrada e generosa e uma mulher de muita fé. E sobre essa fé de Maria Marcos nós vamos falar mais para frente. Então, vamos continuar falando dessas características de Maria Marcos, né? Uma mulher corajosa, hospitaleira, porque recebeu os cristãos na sua casa para orar, para se refugiar, para cuidar mesmo, né? Porque para alimentar, naquela época de perseguição, onde Tiago, inclusive, já havia sido morto. Pedro estava preso. E na sua casa, ela abrigou praticamente uma congregação, um tempo de oração. Eles se reuniam ali para congregar, para refletir sobre os ensinos deixados por Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós temos uma passagem que a gente vai reler e explicar um pouco. Capítulo 12, e aí estão os versículos, né? Assim, Pedro era mantido na prisão, mas pela igreja estava intensamente, mas a igreja estava intensamente sendo feita oração a favor dele junto a Deus. Eis que se aproximou um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Batendo na pleura de Pedro, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e retirou-se das mãos de Herodes e do povo judeu. Percebendo isso, veio para a casa de Maria, mãe de João, com o conminado Marcos, onde estavam muitos ali reunidos e orando. Quando ele bateu à porta do pórtico, aproximou-se uma criada que atende pelo nome de Rode. Então, olha só, estavam muitas pessoas reunidas ali na casa de Maria Marcos, mãe de João Marcos, orando, pedindo a intercessão, porque Tiago estava morto, já tinha sido morto, e Pedro também ia ser morto. Então, eles estavam orando, pedindo a intercessão para que Pedro não fosse, né? E ali na cela teve a intercessão do anjo do Senhor, como descreve aqui Lucas em Atos dos Apóstolos, e as correntes das mãos de Pedro foram rompidas e Pedro conseguiu fugir. Vocês acham que aquela oração, que aquele monte de pessoas orando com fé na casa de Maria Marcos não intercedeu por isso? Olha aí o exemplo que nós temos. O quanto um pensamento, o quanto uma coletividade pode fazer, pode interferir a pedido de alguém. E isso nós temos uma citação lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que é um livro que diz vários desencarnes, né? Mostra vários desencarnes, e tem um deles que a pessoa ela fica um pouco mais de tempo, ela é concedida a ela ficar um pouco mais de tempo e ela não desencarna naquele momento. Por quê? Foi através da intercessão do seu netinho que orou para que aquela avó ficasse mais tempo. E também porque a filha dela, que estava grávida, ia sofrer muito com o desencarne da mãe. Então, através de oração, de intercessão, foi permitido que aquela mulher passasse mais um tempo na sua reencarnação para desencarnar um pouco tempo depois. E aqui aconteceu isso com Pedro. Aquela reunião na casa de Maria, que ali já tinha se transformado realmente num templo de oração, de atendimento, de fraternidade, de receber os seus irmãos de humanidade, interferiu para Pedro ser liberto. E ele foi diretamente para lá, para ser hospedado na casa de Maria Marcos.
E eu trouxe aqui até uma situação de Hebreus, de Paulo de Tarso, no capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Pedro foi se hospedar na casa de Maria Marcos. E ela, sem saber, hospedou um anjo, Pedro. E assim, quantas pessoas batem a nossa porta pedindo um pão, um leite, um dinheirinho, e a gente fala lá, ai, não tenho, agora eu não posso atender, ah, não tenho, não posso atender. Quantas pessoas? Será que não é Jesus batendo a nossa porta? Vamos ver o quanto realmente você é fraterno, o quanto realmente você é simples, humilde, pensa no seu irmão de humanidade. Então, prestemos atenção nisso. Em quem bate a nossa porta, em quem a gente hospeda, para quem a gente ora pedindo intercessão. Nesta ocasião em que Pedro bateu na porta, na casa de Maria Marcos, estava todo mundo desesperado, orando por ele. Rod, a criada, a serva de Maria Marcos, foi abrir a porta. E a gente não sabe muito sobre ela. Eu vou ler esse pedaço. Não se sabe muito sobre Rod, esta, mas suas características são evidentes em sua breve aparição no livro de Atos dos Apóstolos. Rod aderiu à mesma fé dos seus senhores. Ela não era tratada apenas como uma criada. Maria Marcos era generosa, tratava todos de igual forma. Mas enquanto eles estavam orando, ela estava prestando seus serviços. E Rod foi abrir a porta e nem acreditava que era Pedro, porque estava todo mundo orando por Pedro, né? Rod participava plenamente da vida daquela casa. Serviu a Senhora, serviu a igreja e serviu a Jesus. Então, Maria Marcos, além de ser uma pessoa generosa, acolhedora, hospitaleira, ela também serviu de exemplo para essa criada, porque essa criada viu na sua senhora bondade, generosidade, e através dos ensinamentos do Cristo que estava acontecendo ali naquela casa, a criada também seguiu os ensinamentos da sua patroa. Muito interessante. Então vamos falar agora de Paulo, do livro Paulo Estevão, onde Maria Marcos também é citada. Eu conheci a história de Maria Marcos mais através do livro Paulo Estevão do que do Atos dos Apóstolos, um estudo aprofundado que eu fiz. Então vamos lá. Paulo, já convertido, ia começar suas viagens missionárias com Barnabé. Aqui eu coloquei tio Barnabé, porque se sabe que Barnabé era irmão de Maria Marcos, portanto, ele era tio de João Marcos. Então, eles iam começar suas viagens missionárias, que foram muitas, pela Grécia, pela Turquia, pela Ásia Menor, por Israel. E em alguma dessas visitas à casa de Maria Marcos, a pedido de Maria Marcos, ela pediu: aceita meu filho, né, para ir com vocês. Eu quero que ele segue nos caminhos de Jesus, né? Toda a sua humildade. Ela criou esse filho nas leis de Deus. Então, ela queria que esse filho também continuasse seguindo Paulo nesse caminho de conversão. Ela pediu: leva meu filho. E ele levou. Paulo levou João Marcos, Barnabé, e eles foram em muitas viagens. E foram viagens muito duras. Eles passaram fome, eles dormiram a relento, eles foram assaltados. Como Paulo, enquanto Saulo era perseguidor de cristãos, quando ele se converteu ao cristianismo, passou a ser Paulo de Tarso, ele não era muito bem quisto, muito bem visto, muito bem recebido nos lugares que ele passava. Então, ele era hostilizado, às vezes eles eram expulsos, às vezes eles até apanhavam. Paulo tem muitas situações que ele apanhava, ele levava muitas chibatadas em muitas cidades que ele passou. E João Marcos não aguentou. Jovem ainda, não tinha certeza da sua fé, não tinha certeza dessa disciplina, se era isso mesmo que ele queria. Desistiu e voltou para a casa da sua mãe. Mas, num outro momento, ele
quando eles passaram novamente ali por Jerusalém, passaram pela casa de Maria Marcos, em outro momento ela conversou de novo, falou: Olha, o que que vocês acham? Acho que agora ele está, né, entendendo melhor. Paulo seguiu para um lado e Barnabé seguiu para outro lado e levou este jovem, talvez mais amadurecido, e esse jovem conviveu de perto com Pedro. Num momento mais à frente, enquanto Paulo estava na prisão, ele também conviveu de perto com Paulo de Tarso. Então, olha só, um rapaz que num primeiro momento desistiu, mas incentivado pela sua mãe, desistiu de uma tarefa, regressou, quem sabe, né? A gente pode até dizer que ele não se recolheu, e num momento mais maduro, ele seguiu pelo caminho da divulgação do cristianismo e se tornou o evangelista Marcos, primeiro evangelho a ser escrito, lembrando que ele pegou esses relatos de Pedro, pegou alguns relatos de Paulo e escreveu o seu evangelho, que está lá no Novo Testamento. João Marcos, que a gente conhece hoje como evangelista Marcos, não conviveu com Jesus, mas trouxe a sua contribuição para o Novo Testamento, para os nossos estudos de hoje. Nós vamos falar dessa mãe, Maria Marcos. O que ela tem de extraordinário? Uma mulher que não se deixou ser oprimida pelos costumes da época, por ela ser uma mulher viúva. Sim, ela tinha posses, ela podia nem estar ligando para o cristianismo e para tudo aquilo que estava acontecendo, mas não, ela foi auxiliar, ela foi ajudar, ela foi corajosa, ela não teve medo de apoiar aquele movimento do cristianismo nascente. E uma mulher que tinha muita fé, muita confiança. Ela confiava na potencialidade desse filho, em tudo que esse filho poderia realizar. Ela confiou nesse filho. Esperou o amadurecimento dele. Esse amadurecimento veio, aconteceu. E ela criou esse filho nos preceitos de Deus. Ele foi criado nos preceitos de Deus. Então ela tinha certeza. Na hora que ele entrasse no caminho do evangelho, dos caminho de Jesus, nos exemplos de Jesus, ele ia dar certo também. Ele foi criado no bem. Esse menino tinha tudo para dar errado. Foi criado sem o pai. Mas não, deu super certo. E aqui no último slide diz muito sobre isso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uma frase de Confúcio, um filósofo antes de Cristo. Exatamente, essa mãe foi criada nos preceitos da lei de Deus, trabalhou durante todo esse período aí do cristianismo, auxiliando pessoas carentes, abrindo a sua casa para receber as pessoas, acolhendo, ajudando, orando, tendo fé. Então, o exemplo dessa mãe amadureceu e transformou esse filho, Marcos, para ele trabalhar mais para frente pelo cristianismo. Ele fez a mesma coisa. Ele, através dos relatos que ele pegou com Pedro e Paulo, ele passou para frente essas informações. Poderia ter ficado com ele, mas não, ele escreveu um evangelho. Nós temos hoje aí para estudar, para compreender, para a gente poder tomar como exemplo. Então, a persistência dessa mãe não desistiu do seu filho, dessa mulher. E quantas mulheres não desistem do seu trabalho, de trabalhar durante o dia, cuidar da casa, dos filhos durante a noite? Quantas mães não desistem de ir lá na porta da penitenciária visitar o seu filho? Seu filho vai ter jeito, seu filho vai se render, vai melhorar. Então, essa confiança dessa mulher é algo impressionante. E a gente tem que levar como exemplo. A gente tem que. É um exemplo, Maria Marcos, né? Poderia ser uma pessoa totalmente. Tinha posses, tinha uma casa grande, tinha certo, e ela continuou levando a vida dela, mas não. Ela entendeu. Todos somos irmãos de humanidade, ela entendeu o Evangelho do Cristo. Que o nosso progresso é individual.
porque você tem o seu livre-arbítrio. Mas nós precisamos de uma coletividade para crescer, para evoluir. E ela entendeu isso. E ela quis ajudar os irmãos necessitados, fez da sua casa um templo de oração, e é muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos agora fazer as nossas vibrações pelo planeta Terra, pelo nosso Brasil governado por Ismael, para que haja paz no mundo, paz no Brasil, pelos governantes de todas as nações, para que eles tomem as melhores decisões em favor da humanidade, para que os países que se encontram em conflito de guerra tenham paz, pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, tratando de alguma enfermidade. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em penitenciárias, em casas de repouso, em orfanatos, em clínicas, tratando alguma dependência química. Vibremos pelos nossos irmãos que estão em condições, moradores de rua, condições vulneráveis. Vibremos pelos nossos pets, vibremos pelo nosso trabalho, por nossos amigos de trabalho, por aqueles que não têm um trabalho, para que consigam um trabalho, sustento do pão material. Vibremos por nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas. Vibremos por nossos familiares, aqueles de convívio mais distante. Vibremos com saudade de novos reencontros, de reencontros mais frequentes. Vibremos pela nossa água, para que os espíritos consoladores fluidifiquem as nossas águas, mas também vibremos pela conscientização, a preservação da nossa água, dos nossos recursos naturais que são tão importantes para a nossa existência, preservação da água. Vibremos pelos mentores da Casa do CETRELV, pelos mentores de cada trabalho, pelos dirigentes do CETRELV, trabalham tanto para que aquela casa trabalhe da melhor maneira possível. Vibremos por todos os trabalhadores do CETRELV, por todos os assistidos, frequentadores e alunos. Vibremos por nossos familiares de convívio diário, aqueles que são nossa oportunidade de melhorar, de acertar o que um dia erramos e progredir. Lembrando que ninguém erra de endereço e que não estamos nesse lar por acaso. Estamos no lugar certo. Vibremos por nós mesmos e façamos agora a nossa vibração individual. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa se encontrar novamente nas próximas quintas-feiras. Lembrando que a gente aqui é uma equipe, então, quando eu não estou eu, é a Margarete, ou então é a Dona Ana, ou então é o seu Marco Antônio, nossos colaboradores aí dessas reuniões mediúnicas às quintas-feiras. Vamos pedir a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que ela possa nos envolver com o seu manto azul, renovando a nossa fé, renovando a nossa vontade, a nossa coragem de continuar nessa caminhada, pedindo à espiritualidade a permissão para encerrar a nossa reunião de hoje com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. É isso, então, pessoal. Até a próxima. Espero que todos vocês tenham uma noite tranquila de sono, muita paz, muita tranquilidade, tudo de bom para todos vocês. Até a próxima.